Oi, pessoal. A gente vai dar continuidade na aula a partir das propriedades da matéria aula 3, ok? A gente vai finalizar as grandezas físicas que a gente ainda não tinha visto na última aula e também ver um pouco sobre mudança de estado físico. Só que eu sei que vocês já viram com o professor Helder, então a gente vai dar uma pincelada e no meio do caminho eu cito os vídeos do professor Helder que vocês podem retomar esses conteúdos. Então, só para retomar a questão de pressão, que vocês já viram com o professor Helder, ele seria a força aplicada sobre um corpo dividido pela área sobre a qual essa força é exercida. A forma de cálculo é pressão igual a força dividido por área. Força, unidade no sistema internacional é Newton e a área metro quadrado. Então, Newton por metro quadrado. Isso resulta na grandeza física com unidade de Pascal no sistema internacional de medidas, ok? O PA. Então, ali tem o vídeo do professor Helder que fala sobre pressão e vocês podem retomar alguns conceitos lá. E só para a gente dar uma retomada, aqui tem uma prova de que a pressão é inversamente proporcional à área de contato da força. Então, aqui dentro a gente tem um balão e a gente tem um único alfinete. Quando a gente exerce uma pressão em cima dessa tábua, a hora que a gente encontra com um alfinete, a pressão exercida na ponta do alfinete é bastante grande, porque a área é pequena. Consequentemente, ela é suficiente para romper a película desse balão e ele estoura. Já nessa segunda situação, observem que a gente tem vários alfinetes no fundo, as taxinhas. E se a gente somar a área individual da superfície de cada taxinha, a gente gera uma área de contato com o balão muito maior do que uma única taxinha, certo? E, consequentemente, quando a gente aplica uma força aqui, essa área de contato é maior e a pressão exercida é menor e não suficiente para estourar esse balão. Então, só para a gente anotar nessa fórmula o que é cada coisa, a gente tem aqui força e aqui a gente tem a área que a gente aplica essa força, ok? Então, pressão é diretamente proporcional à força. Quanto maior a força aplicada, maior a pressão. E a área é inversamente proporcional. Então, quanto maior a área, menor a pressão. E vice-versa. Solubilidade. A gente viu em sala de aula também, que é a quantidade máxima de um soluto que se dissolve em um solvente, formando uma solução. Então, nesse caso aqui, o soluto é aquela substância que está em menor quantidade quando a gente mistura duas coisas. O solvente geralmente é o líquido e se encontra em grande quantidade. E a solução é quando a gente tem um aspecto único nessa mistura, tá? Então, aspecto único. E a gente expressa a solubilidade em gramas por 100 gramas de água, porque geralmente a gente trata de solubilidade quando o solvente é a água, que é o nosso solvente universal. Então, quanto será que eu consigo colocar e misturar completamente, formar uma solução, quando eu misturo um determinado soluto, uma determinada substância, em um solvente que geralmente é a água? Então, aqui tem um exemplo que é o Nescau. Óbvio que o Nescau, em si só, ele não é uma mistura com um aspecto único. Se a gente olhasse no microscópio, a gente consegue ver que o leite, ele é uma mistura que a gente chama de heterogênea, que a gente vai ver mais à frente. Então, a gente consegue ver aspectos diferentes. Mas a olho nu, a gente poderia tratar isso aqui em termos de solução, só para a gente trabalhar a ideia, né? Vocês lembram que em sala de aula eu falei a respeito do Nescau, quando você prepara, é difícil misturar o pó com o leite. Aí eu perguntei para vocês o que vocês faziam quando vocês queriam misturar tudo.
Alguns falaram em acrescentar mais leite, que funciona de verdade, e outros falaram em aquecer essa mistura. Então, a solubilidade, ela depende da temperatura. Geralmente, quanto mais quente é a temperatura, quanto maior é a temperatura, maior é a solubilidade se a gente estiver falando de um sólido, ok? Então, quanto mais alta a temperatura, geralmente eu consigo solubilizar mais soluto dentro daquele solvente. Então, aqui, só para depois vocês retomarem as classificações, dependendo da quantidade de soluto que eu tenho no solvente. Aqui eu estou trazendo, por exemplo, a solubilidade do nitrato de potássio, que é 110 gramas a cada 100 gramas de água. E aí eu tenho diferentes situações. Na primeira, uma solução saturada, uma mistura homogênea, eu vejo um único aspecto com a quantidade máxima de soluto solubilizado, ou seja, nessa proporção, 110 gramas de nitrato de potássio a cada 100 gramas de água, ok? Então, isso seria a solução saturada, quando eu coloco o máximo que eu consigo de soluto naquela temperatura. Solução saturada com corpo de fundo é quando a parte que tem um único aspecto está com a quantidade máxima de soluto que eu consigo colocar, mas o excesso que eu tenho está no fundo. Então, na solução tem o máximo, mas eu tenho um sólido no fundo residual, e a gente fala que esse é o corpo de fundo, ok? Então, um exemplo é uma solução com 110 gramas de nitrato de potássio em 100 gramas de água, que é a solubilidade do nitrato de potássio, só que eu ainda tenho 10 gramas de nitrato de potássio como precipitado no fundo desse recipiente a temperatura de 60 graus Celsius. Solução insaturada, então é aquela mistura com um único aspecto, onde a quantidade de soluto solubilizado é menor do que essa quantidade máxima. Então, um exemplo aqui é uma solução com 60 gramas de nitrato de potássio em 100 gramas de água, ou seja, uma quantidade menor que a máxima que eu consigo colocar, que é 110 gramas. E, por fim, a gente tem a situação da solução supersaturada, que é quando eu coloco uma quantidade maior do que eu conseguiria naturalmente dentro de uma solução, ok? Então, vamos supor que eu preparei a solução a 90 graus Celsius, solubilizei tudo, resfrio ela a 60 graus Celsius e ela continua com um aspecto único. Essa solução seria uma solução supersaturada. Aqui tem um exemplo de uma solução de 150 gramas de nitrato de potássio em 100 gramas de água. 150 gramas é mais do que os 110 permitido. Só que esse tipo de solução, ela é altamente instável. Qualquer perturbação no meio pode fazer esse excesso que tem acabar precipitando e a gente partir para a segunda situação, que é uma solução saturada com corpo de fundo. Aqui do lado eu tenho um gráfico de coeficiente de solubilidade, ou gráfico de solubilidade, né? Então, ele mostra como é que varia a solubilidade de uma substância com a temperatura. Então, observem que a maioria, quando aumenta a temperatura, aumenta a solubilidade. Tá vendo? Ó, aumenta. Mas não é sempre. Observem aqui o caso dessa substância de cálcio. Ela vai diminuindo com a temperatura. Então, tem que olhar o gráfico de solubilidade para saber se essa substância ela tem a sua solubilidade aumentada ou diminuída com o aumento da temperatura. A gente tinha falado também em sala sobre a preparação, por exemplo, de suco de pacotinho, né? Então, aqui para vocês terem a ideia do que seria uma solução insaturada, saturada e supersaturada. A gente consegue ver pela coloração. A insaturada, ela tem uma quantidade menor de sólido dissolvido. A saturada, ela tem a quantidade máxima permitida. E a supersaturada é se eu, por exemplo, aqueci para poder misturar bem e depois ela foi resfriada. Enquanto ninguém encostar ali, ela vai ser uma solução supersaturada. Uma quantidade de sólido dissolvido misturado com um solvente maior do que
o que daria realmente para solubilizar. Ok? Agora a gente vai retomar mais um pouquinho a questão da classificação das propriedades, ok? A gente concluiu a parte de grandezas físicas e a gente retoma as propriedades, a classificação delas. Vamos falar sobre as propriedades químicas, né? São aquelas associadas à capacidade de um material de se transformar em outro. Então, a capacidade dele de sofrer uma reação química. Nesse caso aqui, a gente pode ter algumas situações. Por exemplo, uma característica como se é inflamável ou não, isso é uma propriedade química, porque a inflamabilidade, a capacidade de queimar, ela está relacionada com a reação química de combustão. Então, algo inflamável está relacionado com a capacidade de reagir e se transformar em outra coisa. Outra situação, capacidade de se oxidar. Então, por exemplo, os metais que se oxidam e se transformam em outras substâncias também é uma propriedade química da matéria. A outra situação são as propriedades físicas, e são propriedades que podem ser observadas ou medidas sem que aconteça uma mudança na composição do material, sem que aconteça uma transformação química, ok? Exemplos que a gente pode citar aqui é ponto de fusão, ponto de ebulição, a cor, densidade, massa, volume e por aí vai. São observações que a gente consegue medir sem que essa substância química seja alterada. Aí a gente tem mais um detalhe: propriedades gerais e específicas. Então, dentro das propriedades físicas, eu posso ter as propriedades gerais, que todo material apresenta, independente da substância. Então, aqui entra volume, massa, ok? Que independente da substância que tem, eu posso ter um determinado volume dela, uma determinada massa, ok? Então, aqui são essas propriedades que a gente fala: temperatura, e por aí vai. É algo que não é específico daquela substância, qualquer uma tem. E já as propriedades específicas são aquelas que auxiliam na identificação da substância, então é algo característico da substância. Então, densidade, que a gente sabe, por exemplo, que a densidade da água é igual a 1 grama por ml a uma dada temperatura. A gente tem cor, como uma propriedade específica. A gente tem as propriedades organolépticas, que vai incluir odor, vai incluir o sabor, textura. Isso está relacionado com determinada substância, ok? Aqui entra também ponto de fusão, ponto de ebulição, que é característico da substância. Então, a partir desse conjunto de propriedades específicas, é que eu consigo determinar, identificar a substância química, ok? Então, é das propriedades específicas que eu dependo. Então, por exemplo, aqui eu tenho um quadro com algumas propriedades. Estado físico a 25 graus Celsius e 1 atm, é uma substância líquida. Fala da temperatura de fusão e de ebulição. Então, de ebulição 100 graus Celsius, de fusão 0 graus Celsius. A densidade a 25 graus Celsius e 1 atm, 1 grama por centímetro cúbico, ou 1 grama por ml. E as propriedades organolépticas. Então, ela é incolor, inodora, insípida. Então, daqui vocês já deduzem que substância química que a gente está falando, mesmo sem ler aqui os detalhezinhos. São tudo características que a gente conhece por ser da água, ok? Então, se você conhece as substâncias e as características delas, a partir de um quadro de propriedades, você consegue identificar. Então, vou falar agora sobre mudança de fase. Então, novamente, esse é um conteúdo abordado com grande profundidade nas aulas do professor Helder.
novamente na aula de pressão e mudanças de fase, então a gente não vai aprofundar tanto, até porque vocês já viram, então são conteúdos que vocês já têm conhecimento, mas vamos dar uma revisada. Então vamos pegar esse link aí que vocês estão vendo na tela. Ele é um simulador que fala um pouquinho dos estados da matéria. Então aqui está o programinha que abre quando vocês entram nesse link, ok? É um simulador do site do PET Colorado, que vocês observam aqui embaixo, que tem vários simuladores de física, de química, de biologia, bem interessante. Então, a gente vai usar ele para analisar algumas características das principais fases que a gente tem, os estados físicos. Lá na física, vocês viram que existem diversos estados físicos da matéria. Mas aqui a gente vai focar no sólido, líquido e gás, ok? Então, a gente já está aqui com um neônio, que é uma substância química, no estado sólido, como está identificado aqui. Observem o aspecto, certo? O volume dela é definido? A gente observa que sim, a gente observa aquele volume ocupado por essa substância que é definido. Agora, a forma é fixa ou adquire a forma do recipiente? Não, a gente observa ele centrado aqui no meio, ok? Ele não está dependendo do formato desse recipiente no qual ele está contido. Se a gente parte para o líquido, a gente observa que ele tem um volume definido, ele está contido numa parte desse recipiente. Mas agora observa, ele está delimitado pela área desse recipiente. Então, o volume dele é delimitado pelo recipiente, pelo formato desse recipiente. Quando a gente parte para a substância no estado gasoso, observa que a forma que ele adquire é a do recipiente no qual ele se encontra e ainda ele vai ocupar o volume que tiver disponível dentro desse espaço. Então, o volume também é variável. Ele depende do recipiente no qual esse gás está contido. Então, essas são 3 características dos estados físicos bastante importantes, ok? Então, retomando aqui o slide, só para a gente identificar. Então, volume no sólido é fixo, do líquido também, né? Então, a gente viu que, embora ele adquira o formato do recipiente, ele ainda tem um volume característico dele. Já o gasoso é variável, vai depender do recipiente no qual ele está contido. A forma do sólido é fixa, né? Já é estabelecida dependendo da maneira como as moléculas, os átomos vão se organizar nessa substância. O professor Helder falou a respeito de estrutura do sólido, retículo cristalino, as substâncias cristalinas e amorfas. O líquido, ele vai ocupar o espaço, ele vai adquirir o formato do recipiente no qual ele está inserido. A mesma coisa o gasoso, ok? Então, aqui depende do recipiente. E a mesma coisa no estado gasoso. Dando sequência, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre as mudanças de fase. Então, a gente observa que, com o aumento da temperatura, a gente tende a sair do estado sólido, passar para o estado líquido e ir para o estado gasoso, onde a gente aumenta o grau de agitação das moléculas, de agitação e de interação, ok? À medida que a gente vai passando para um estado físico onde as moléculas, as partículas ficam mais distantes, a interação ela diminui. Então, observem que o aumento das interações entre as partículas, ele aumenta quando a gente vai para o sólido, quando essas partículas estão bastante próximas. Então, como é que a gente chama cada uma dessas mudanças de estado? Só para a gente recordar que a gente também já viu isso no momento presencial. Então, quando a gente passa do sólido para o líquido, a gente tem a fusão. Do líquido para o gasoso, vaporização e evaporação.
vocês podem retomar da aula presencial no caderno as formas de vaporização e evaporação que a gente tem, né? A gente tem também a ebulição e a calefação aqui dentro. Agora, retomando, né? Partindo do gasoso em direção ao sólido. Então, a primeira transformação é do gasoso para o líquido, que é a liquefação, ou também chamada de condensação. Depois a gente tem a transformação de líquido para sólido, que é a solidificação. A gente ainda tem as transformações que vão do estado sólido direto para o gasoso e vice-versa, do gasoso direto para o sólido. Então, a gente tem a sublimação, indo do sólido para o gasoso, e do gasoso para o sólido, a gente tem a ressublimação, que em vários livros vocês vão encontrar também definido como sublimação, igual ao processo contrário, ok? Então, se vocês observarem, quando a gente passa do sólido para o líquido, para o gás, a gente precisa fornecer energia para romper as interações existentes dentro das substâncias, ok? Então, aqui tem a absorção de calor por parte das substâncias, e a gente chama isso de um processo endotérmico. Endo, que quer dizer para dentro. Então, esse sistema vai absorver energia. Já o processo contrário, quando a gente sempre sai ali do gasoso para o líquido para o sólido, qualquer transformação nesse sentido vai liberar calor, ok? É um processo exotérmico, é calor para fora, ok? Então, sendo liberada no sistema, na vizinhança. Então, vamos olhar rapidinho curva de aquecimento, que eu sei que vocês também já viram em detalhes no vídeo do professor Helder. Esse é outro vídeo, então tá aqui em cima o link. Vou acrescentar ele também na descrição do vídeo. E aqui a gente tem uma curva de aquecimento. Então, a gente analisa como é que se dá a variação da temperatura com o tempo ou com a quantidade de calor fornecido para o sistema, que é como o professor Helder apresenta nos slides deles. Inclusive, vocês veem que mole, que macete, que são as formas de calcular os calores envolvidos em cada uma das etapas desse gráfico, ok? Então, a gente tem que, à medida que a gente vai aquecendo uma substância, a gente vai, então, aumentando a temperatura. A gente fornece calor, aumenta a temperatura. A gente observa regiões onde a gente tem patamares, que a temperatura não varia mesmo com o fornecimento de calor, e outras que a gente tem rampas de aquecimento, onde a temperatura varia com o calor fornecido. Então, para a gente analisar primeiramente os patamares, que é a etapa 2 e a etapa 4, ok? Nesses aqui, a gente tem a fusão da substância no 2, então passagem de sólido para líquido, e no 4 a gente tem o outro processo de mudança de estado físico, que no caso é a evaporação, ou no caso aqui a gente pode falar que é ebulição, ok? Ebulição, que é o líquido para o estado gasoso. Nessas etapas aqui, 2 e 4, a gente tem coexistência desses estados físicos, então sólido mais líquido, e aqui líquido mais gasoso. Nas outras etapas, a gente tem um único estado físico. Então, 1, 3 e 5. Então, na primeira etapa, a gente tem o aquecimento do sólido, ok? Então, esse sólido ele é aquecido e o calor fornecido serve para aumentar a agitação das partículas dele, por isso o aumento da temperatura. Aí acontece o processo de fusão, onde o calor fornecido serve para quebrar as interações das partículas do sólido, e por isso não tem variação de temperatura, a agitação das moléculas não varia. A gente chega no ponto onde a gente tem apenas líquido, que é na etapa 3. Então, aqui a gente tem o líquido sendo aquecido. Novamente, a gente aumenta a agitação das moléculas, das partículas ali dentro, e por isso o aumento da temperatura.
Acontece a ebulição, passagem do líquido para o gasoso novamente sem alteração da temperatura, e a gente chega na rampa 5, onde a gente tem apenas gás na composição, ok? Então, a gente observa aqui no gráfico que essa temperatura aqui a gente chama de ponto de ebulição, e aqui, na mudança do estado sólido para o líquido, é o ponto de fusão. Só para identificar aqui, P, ponto de ebulição, e PF, ponto de fusão, ok? Outra coisa que a gente pode observar, com isso a gente pode ver a que estado físico a gente tem em determinada temperatura. Então, a gente começa com estado sólido, numa escala. Aqui a gente tem a escala. Aqui a gente tem o ponto de fusão. Quando tem um ponto de fusão, a gente passa para o estado líquido. E a gente permanece com o estado líquido até o ponto de ebulição. E aí tudo passa para o estado gasoso, e então, acima dessa temperatura, a gente tem a substância no estado gasoso. Então, temperatura entre ponto de fusão e ebulição da substância, a gente tem estado líquido. Temperatura menor que ponto de fusão, estado sólido. Temperatura maior que o ponto de ebulição, estado gasoso. Assim, a gente consegue identificar qual que é o estado físico de determinada substância numa dada temperatura, ok? Então, isso foi só uma revisão para a gente retomar esse assunto que a gente já viu em sala de aula e que o professor Helder já passou de forma detalhada, então eu acho que não compensa a gente falar novamente de todo esse conteúdo. E a gente continua, então, com um conteúdo que a gente tinha iniciado presencialmente, mas não tinha concluído, que é a parte de sistemas e misturas, ok? Para a aula de hoje era isso. Até mais, pessoal.